no gueto, as falsas notícias correm com muita rapidez, mas a verdade ela demora, mas não tarda. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa Dicas do Gueto. É aqui onde tudo passa, é aqui onde tudo acontece. E hoje o programa estará imperdível. Então não perca, continue a nos acompanhar, siga a nossa página, subscreva no nosso canal do YouTube Dicas do Gueto e também não esqueça de compartilhar e comentar. E hoje vamos falar de um assunto muito comentado nas redes sociais, muito comentado nas ruas, nos táxis e sobretudo nas ruas e nos guetos de Angola. Estaremos a falar sobre os desaparecimentos de órgãos genitais masculinos com apenas um toque mágico. Minha família, não saia daí, assista esse vídeo até o final porque hoje teremos um convidado extremamente especial e duro na matéria. Não é isso? É isso, Adilson Bravo. Então você já sabe que vamos poder aqui abordar sobre esta situação que está a tirar a paz de todos os angolanos. Então você já sabe que pode também comentar, deixa a sua opinião. O que você tem a dizer sobre esta situação? Será real? Será mito? Então deixa aí o teu comentário que nós vamos poder ler também daqui a pouquinho aqui no nosso programa. E o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que o Adzinga, o pensador pan-africanista. Seja bem-vindo ao nosso programa, caro Adzinga. Obrigado, agora. Muito bem-vindo ao nosso programa, pode se apresentar. Está a dizer que por isso tocar. Me tocaram, família! Bem, aqui temos o nosso convidado, Adzinga, mais conhecido por Adzinga. O nome dele é Dailton Zinga e é escritor, ele é pensador pan-africanista e estará aqui a falar conosco sobre este tema que gera muito medo nas ruas de Luanda e sobretudo no nosso gueto. Doutora Adzinga, mais uma vez seja bem-vindo, sinta-se à vontade, estás no Dicas do Gueto. É a tua casa. É a casa. Primeiro, obrigado à produção, mais uma vez me convidar, isso é confiança. Né? E depois, bom, vocês são novos, ainda não E para já deixa-nos apresentar, eu sou Adilson Bravo. Filho de realeza. E nós somos o podcast Dicas do Gueto. Bem, doutora Adzinga, é sabido que atualmente, né, nos últimos dias, tem surgido uma vaga de informações e desinformações com relação a toques mágicos que acabam removendo órgãos genitais masculinos. Qual é a tua opinião sobre isto? Será mito? Será realidade? Mito. Mas deixa eu fazer um pouco de história. Em 2 minutos, no máximo, eu acho que eu consigo fazer um pouco de história. Mas história no sentido mesmo de fazer um pouco de ciência, as pessoas para saberem como é que funciona de facto essa ciência da outra dimensão espiritual. Veja que nós todos que pertencemos a qualquer família temos uma espécie de protetor espiritual, mundo espiritual. Porque o mundo tem dualidade, né? Tem a versão carnal, ou seja, concreta, e consequentemente tem o lado espiritual. E, entretanto, tal como existem pessoas que te protegem nessa dimensão do carnal, nessa dimensão concreta, existem aqueles que te protegem na dimensão que não é concreta, na dimensão espiritual. E são os teus ancestrais, são pessoas que são os teus familiares. Uns até já te vivem fisicamente, mas na dimensão contrária estão lá. Então, e esses indivíduos acabam por ser uma espécie de consultores ou de pessoas que devem ser consultadas quando se pretende fazer alguma coisa no familiar. Ou seja, ninguém conseguirá fazer alguma coisa negativa consigo, mesmo que seja para a dimensão espiritual e depois ter rebatimento aqui na física, sem antes passar pelo crivo de alguém da tua família que é o representante familiar do mundo espiritual. Assim sendo, quero dizer o seguinte: pensa, por exemplo, que alguém decidiu que quer te pôr uma tala e você não deve nada. Você não tem nenhum compromisso com esta pessoa. Não vai acontecer. Por isso é que a tala não pega qualquer pessoa. Sempre vai pegar alguém que tem algum vínculo com esta pessoa. Mas esse vínculo não é só daqui, desta dimensão. É um vínculo que está ligado até o outro lado. Então, ele precisa chegar lá, bater a porta, pedir permissão no teu representante espiritual. Este é que vai dar a liberdade ou não para que aconteça alguma coisa. Vamos trazer isso para a nossa conversa. Como é que alguém que não te conhece, nunca te viu, logo chega, te toca e automaticamente rouba o teu ouro? Ele precisa pedir permissão no teu avô, no teu bisavô, no teu trisavô. Tá? Porque se o teu bisavô, avô, tio, que seja aquele que é o responsável da dimensão espiritual da tua família, não fizer essa permissão,
Não tem como acontecer. Portanto, é um mito que estão a roubar órgãos. Na verdade, isso que está a acontecer é uma outra coisa. Que vocês estão da comunicação. Há na comunicação o efeito manada. O efeito manada que é? É uma espécie de comportamento da sociedade que segue um grupo por ser a maioria e às vezes nem se preocupa em buscar a verdade, os factos, as provas de alguma informação que ouvem rolar e seguem apenas porque é uma maioria que está a falar que aquilo é verdade ou está a acontecer. E para mim, o que está a acontecer é isso. Será? É verdade. Será que é mito? Será que os vídeos que estão a circular, que alguns adolescentes, alguns jovens, estamos a ver em vídeos, né, que estão a vazar e estão a deixar assim, a população angolana cheia de medo e ninguém te tocou, as coisas estão no lugar. Convidado, o que tem a dizer as coisas? Olha, bom, eu insisto, é mito. E depois, vamos lá. O maior combustível que existe para a desinformação, que é isso que está a acontecer, é o medo. E é a primeira coisa que as pessoas têm quando ouvem essa informação. E depois, outra questão, que é um dado concreto, a polícia provou isso também aqui entre nós. Todos os indivíduos que alegaram que eles roubaram o órgão, quando chegaram na esquadra, magicamente voltou a aparecer o órgão que tinha desaparecido. Estás a ver? Realmente. Alguma coisa aqui não está bem, alguém está a mentir. E provavelmente são os que estão a dizer que eles roubaram os órgãos e aqueles que estão a fomentar esta informação como se fosse verdade e as pessoas a beberem dela de modo que se tornou como se fosse uma coisa que esteja de fato acontecendo, mas na verdade é um mito, é uma inverdade. Doutora Dzinga, qual é a sua opinião concernente aos danos psicológicos que isso pode vir causar nas comunidades? E olha, primeiro é que antes dos psicológicos, vamos pensar nos físicos. Tem pessoas que estão a ser exatamente, muita assassinadas. gente sendo agredida, acusada de ter praticado esse ato. E até há um artista, É o Faculdades da Rima. Foi agredido Isso, também. exatamente. Depois, mais do que isso, vou voltar um pouco mais no tempo. Vocês sabem qual é a história do mercado dos congolenses? Provavelmente não. Aquela zona onde tem o mercado hoje é uma zona onde, quando se decidiu acabar, né, com os famosos langas, né, de Angola, a perseguição fez com que eles depois fossem juntados, um grupo deles, né, um grupo grande, fossem postos naquela localidade e queimados. Então, depois, acabou por ser uma espécie de homenagem que começou negativamente. Então, estou a dizer o quê? Que era uma forma de perseguir, porque já havia essa conversa de que eles não vieram aqui para trazer coisas, para nos acrescentar, vieram mais para tirar. E se notares, a impressão que você tem é que quem está a trazer, ou quem está a roubar os órgãos dos angolanos, são os indivíduos que estão a vir, os nossos irmãos aqui do Congo, maioritariamente. Mas, na verdade, é um preconceito, é uma tendência para a xenofobia que nós temos, ou estamos a repetir depois dessa experiência que eu já estou a falar do mercado dos congolenses. É esse reforço. Agora, indo diretamente à sua questão, a questão psicológica. Olha, não tem como não afetar. O Faculdade de Rima, de certeza que já não é o mesmo indivíduo até o dia que foi agredido. Assim como todas as outras pessoas que foram aqui, passaram pela agressão, não são as mesmas pessoas. Depois, mais do que isso, a imagem deles foi apresentada em público. Há uma experiência que eu tenho de um juiz que, no diante do julgamento, em que percebeu que um jovem acusava um mais velho injustamente, só porque não gostava desse mais velho. Depois de três sessões, começaram a perceber que o jovem já tentava mudar os depoimentos. O juiz inteligente que era, pegou uma folha de papel de A4, deu ao jovem, pediu para ele picar. Picar é cortar o máximo pequeno. Aliás, quem cozinha sabe o que é picar, né? A diferença só que é papel. Então, depois dele picar as folhas, ele trouxe ao juiz e o juiz disse: não, agora eu quero que você jogue isso ao vento nos lugares onde fores passar enquanto fores para casa. E fez isso. Passado algum tempo, com mais alguma pressão, um dia ele assumiu que, na verdade, ele só não gostava daquele mais velho e só havia lhe acusado que ele havia cometido aquele crime justamente porque queria lhe afastar da comunidade e tudo mais. E o juiz, para lhe dar uma lição de vida, porque o resto já nem vou contar do que aconteceu, apenas essa parte, disse-lhe assim: bom, lembras da folha de papel que eu te pedi para picar e jogar ao vento? Lembro, sim. Bom, eu queria que você fosse buscar todos os pedaços de papel e juntasses, depois me trouxesse aqui a folha de novo. Não quero uma nova folha, quero aqueles pedaços que depois junto numa nova folha. Numa folha que é aquela que eu te dei da outra vez. Disse que eu não vou conseguir buscar aqueles pedaços porque eles se espalharam ao vento. O juiz disse: bom,
também é assim que está a funcionar com o nome desse senhor na comunidade. Você nunca mais vai conseguir reconstruir que ele não é a pessoa que você acusou. Se chamou de feiticeiro, por exemplo, a quem sempre vai continuar a pensar que ele é um feiticeiro? Se é ladrão, a quem sempre vai continuar a pensar que ele é ladrão, mesmo que você diga o contrário. É a mesma coisa que está acontecendo. Há quem vai olhar para a faculdade de rimas como alguém feiticeiro e de agora para diante já vai ter algum receio de ter uma convivência com ele. E assim com mais outras pessoas. E quando chega no ponto mais alto, são aquelas pessoas que perderam. Quem vai prestar auxílio, quem vai prestar apoio a essas famílias que perderam os membros que foram acusados de terem roubado órgãos de pessoas que quando chegaram à esquadra não tinham roubado coisa alguma. Então é mais um medo que as pessoas têm. Mas há outra questão, a ciência também responde a essa questão. Há uma síndrome que chama-se síndrome de Klinefelter, que é o que normalmente há indivíduos que nascem com pouca produção de testosterona e por consequência disso desenvolvem certos órgãos de forma não tão acentuada. Há pessoas, as pessoas que passam por esse pressuposto, por exemplo, têm, eu posso falar os termos com tranquilidade, né? Pênis é um termo técnico, então acho que posso usar. Então, homens que passam normalmente por essa síndrome acabam por ter uma espécie de pênis que se desenvolve que na versão ereta, por exemplo, só atinge 7 centímetros, estás a ver? Um indivíduo como este já é complexado pelo tamanho, porque em África se percebe que tamanho é sinônimo do documento de homem. Então, automaticamente, é alguém que já anda com um complexo de inferioridade diante dos outros. Este indivíduo, se encontra um tipo de conversa como essa de roubo, acaba por encontrar um conforto para justificar a pequenez que é uma deficiência genética dele. Está a acontecer, família. Será? Está a acontecer. É essa a questão. Então, mas as pessoas não querem ler, as pessoas não querem aprender sobre a questão científica, porque fica mais fácil de acreditar do que se preocupar em conhecer as coisas como são de fato. E pode-se dar o caso que muitas dessas situações têm a ver com a síndrome de Klinefelter. Mas, como não conhecem, acabam por associar as questões de feitiçaria, de misticismos e vamos. Agora, é preciso nós deixar aqui bem claro que nós não estamos a desacreditar a existência ou não da feitiçaria. Isso é um outro assunto. Nós estamos apenas a dizer que este caso em particular não tem verdade alguma, porque todos os casos que a polícia interveio, nenhum deles se provou, nem cientificamente, nem da dimensão espiritual como uma verdade. Tudo foi na versão do mito. É verdade. Enquanto eu ia pedindo sugestões de algumas pessoas, jovens do nosso país afirmaram que isso tende à época em que nos encontramos, o frio. Tendendo a época de frio, os órgãos genitais dos rapazes tendem a encolher, ficam muito pequenos. Então, nós queremos saber, diante desses rumores, qual deve ser o posicionamento dos jovens, e não só, porque isso causa medo, e as pessoas ficam com medo até de circular mesmo. Mas, antes de responder, vamos convidar a provar aqui, o nosso petisco, que está uma coisa fofa. Aqui tem sempre uma novidade. Tem sempre novidade. Saco vazio não fica de pé. Então, enquanto vai respondendo, fica à vontade. Então, pessoal, aproveitem. Você que entrou agora para assistir o nosso canal, se inscreva no canal. Não se esqueça de ligar ou assinar o sino das notificações. Clica, marca, comenta aí, porque o Dicas do Gueto ainda tem muito para te surpreender. Fica aí, chama teu amigo, chama teu vizinho, chama teus familiares, porque vamos continuar com essa boa conversa com o Dr. Adzinga. É verdade. Dr. Adzinga, sim. As redes sociais têm sido proliferadores de falsas notícias? Sempre. Vai lá. A informação se tornou, é classificada como quinto poder social. Por quê? Porque percebeu-se a certa altura que a comunicação tem o poder de moldar comportamentos. Aliás, na época de Hitler, aconteceu uma coisa que o seu ministro da comunicação, não era necessariamente a comunicação, chamava-se um outro termo, mas agora vou chamar assim para adequar a ocasião. O ministro da comunicação, Goebbels, ele inventou o que se chama depois de efeito bala mágica, acho que é isso, não sei, se a memória não me falha, bala mágica, que era as pessoas
o governo repetir certas informações, mesmo que não fossem verdade, tantas vezes em público, com megafones espalhados por todos os cantos possíveis, e que por consequência de que no dia, por exemplo, você podia ouvir a repetição daquela mesma informação 24 vezes, amanhã de novo 24 vezes. Imagina uma semana a ouvires todos os dias em diversos horários a mesma coisa. De 24 sobre 24. É tipo aquela música que você não gosta, sabe? Que você ouviu em 3 táxis. Daqui a pouco estás a chegar no bairro, ouves em 3 lugares diferentes. Quando chegares em casa, alguma coisa também. Você vai dar conta que num momento assim de distração, estás a cantar a música. Tá? É mais ou menos isso. Então, Goebbels conseguiu essa questão. Logo, trazendo para a perspectiva da informação, na atualidade, sim, é uma manipuladora de informações. O objetivo com que se criou é nobre, mas, infelizmente, as pessoas têm estado a usar com outros fins. Os políticos, em particular, então, usam isso de uma maneira tão negativa que as pessoas foram também adotando. E, aliás, nós temos na sociedade o problema que traz duas diferenças aqui. As pessoas não querem mais ser, querem parecer. Kim Kardashian saiu para uma viagem de férias, fez 5.000 fotografias. 5.000 fotografias numa viagem de férias. Você foi fazer fotografias ou você foi de férias, afinal de contas? Não é? Mas um trabalho. Estás a ver jogar? Trabalho. Mas por quê? Para parecer que está bem. Olha, as pessoas em Angola mesmo vai almoçar no restaurante, fotografa o prato, mas não fotografa em casa, estás a ver? Está lá claro de que as pessoas estão sempre a aproveitar a mídia, as redes sociais para trazerem desinformação. Mas olha, doutora Dzinga, nós gostaríamos de saber sobre as pessoas terem partilhado muito as informações sem procurar saber se essa informação é credível, sem procurar saber a fonte da informação, apenas pegamos e repartilhamos. Será que nós fazemos isso com o intuito só de ganhar? Muitos fazem isso com o intuito de ganhar views, sobretudo influencers digitais fazem muito isso, partilham informações mesmo que for errada ou não sabendo a real origem do assunto, só partilham. E também muitos acabam fazendo isso por conta de tentar, né, precaver ou cuidar da saúde dos próximos, com aquele medo de que algo possa acontecer. Sim. Qual é o enquadramento que faz sobre esta temática? Bom, primeiro é que essa última parte é bem interessante, é a mais interessante se calhar, para mim, na minha interpretação. Quando partilhas uma informação com o intuito de proteger os seus, é importante, mesmo que a informação não seja de todo verdade, ou você não tenha certeza, mas a intenção é proteger, é nobre. Isso é nobre. Agora, quando partilha só por partilhar, vamos voltar àquilo que eu disse ao princípio, o efeito manada. O que é a manada? O touro marcou o passe, está correndo não sei para que direção. O resto da manada só segue, nem sabe se ele vai para onde, também para um buraco, é lá onde todo mundo vai. E infelizmente é isso que acontece. Depois tem essa questão, voltamos ao parecer em vez de ser. Isso está da polêmica, vou postar. E aliás, nesta questão mesmo de polêmica, deixa reforçar um desafio que foi colocado aos supostos roubadores de órgãos, né? Há muitos homossexuais em Angola a pedirem que querem remover os gays estão vos procurando. Vamos lá ajudar, criar uma clínica de remoção de órgãos e ajudem os homossexuais. As tricotadas, não vamos tocar. Exatamente. Esse é o ponto. Então, se porventura de facto isso tivesse acontecido, talvez tivesse direcionado aí, teriam ganho dinheiro. Então, mas a questão não é assim, estás a ver? E depois, outra prova de que isso não é de facto verdade. Olhar para os nossos mercados. Já imaginaste o mercado do Kikolo as pessoas passarem sem se tocar? É. E, aliás, o Kikolo é um dos lugares onde dizem que comercializam por quantias insignificantes os tais diversos tipos de energias que podem ser manipuladas. Além do mais, os tais acusados não têm o poder de tocar várias pessoas de uma vez, só acabam tocando uma única pessoa no meio de 100, 50 pessoas. É estranho. Isso parece aqueles indivíduos que desmaiam dentro das igrejas, mas que são só aqueles que estão a ser filmados, não os outros lá atrás. O cameraman nunca desmaia. Essa é aquela questão. Então, é manipulação. Isso até para aqueles que são um pouco mais adultos. Em Angola, alguns anos atrás, havia uma conversa do caixão vazio. Certo. E depois das pessoas fugirem da escola diversas vezes, afirmando que professoras lhes colaram os peitos nos quadros, arrancar, já falava sobre órgãos de pessoas, peitos das mulheres, órgãos genitais dos professores, que eram arrancados e colocados no quadro das turmas. Mas nós só ouvíamos dizer e nunca vimos, está a ver?
E quando a polícia se envolveu, também veio desmentir esse caso, como está desmentido. Só para Identicamente, acrescentar. desculpa, é identicamente ao caso dos Os Cunamatas. Cunamatas. Exatamente assim, exatamente assim. Tudo é só para criar distrações, assustar pessoas que não querem, nunca vão buscar a profundidade dos fatos, das coisas. Só isso. É verdade. Continua aí ligado, comenta, diga qual é a sua opinião sobre o desaparecimento mágico, né, dos órgãos genitais. Eu gostaria de saber qual deveria ou deve ser o posicionamento do mundo da comunicação social, as televisões. Estamos a ver pouco posicionamento quanto a essa questão. O que tem a dizer sobre isso? Veja, se as televisões começarem a postar tais vídeos, a única coisa que vão fazer é reforçar a desinformação. Uhum. Então é por isso que eles não estão a levar isso para adiante. Estão focados em informar o que é. Aliás, notícia é sobre fatos, não é sobre invenção. Não é Fatos reais. Não é sobre uma mera informação, como é que está a acontecer por aí. Então, eu penso que é por isso que elas não estão a dar aso a essa conversa, justamente para depois não servir de input para que ela atinja outras dimensões, porque só ao nível que se encontra já está a causar o problema que está. Imagina se fosse mais alto. Em Moçambique aconteceu em abril e cerca de 500 indivíduos foram feridos por causa desse tipo de conversa, enquanto 153 a 152 indivíduos foram presos, foram detidos, porque também houve assassinatos. E outra coisa, mas é tudo a passar por ilusões, mentiras que não têm nada a ver com verdade. Então as pessoas têm que parar de ter medo, parar de olhar para as calças para confirmar. De 5 em 5 minutos. Para ver se está lá. Não tem nada a ver com verdade. Deixa ainda pegar, colega, para ver se está lá. A música já saiu, daqui a pouco sai uma nova. Bem, doutora Dzinga, qual é a mensagem que deixa então para o pessoal nos nossos guetos, o pessoal de Angola, sobretudo que tem praticado esses atos de violar, de bater as pessoas, mesmo sem saber se é realidade ou não? Qual é a mensagem que deixa para essas pessoas e qual deve ser o posicionamento das autoridades diante dessas situações? Bom, as autoridades até agora eu acho que estão agindo de forma positiva. Se ouvem o caso, estão presentes, pegam os indivíduos, se dirigem à esquadra e depois vão haver a prestação de depoimentos e confirmação dos fatos, convidando técnicos de saúde para confirmar se alguma coisa aconteceu ou não. E como disse, até agora, todos os casos que foram parar nas esquadras, acabou-se provando que é mentira. Então as autoridades já estão a fazer o seu papel. E bem, podem melhorar? Podem sim. Quanto às pessoas, de modo geral, é preciso que as pessoas aprendam a usar as redes sociais. E aprender a usar as redes sociais também passa pelo fato de que você não pode partilhar uma informação que não tem certeza do que é que se passa, do que é que se trata. Não podes partilhar uma informação que você nem leu até do princípio ao fim, porque há pessoas que só leram a primeira parte ou só viram o vídeo, nem viram a descrição, já partilharam. Há indivíduos que sequer leem a primeira palavra, dão sono para eles, só interessa partilhar para mostrar na pessoa que publicou, partilhou, pelo menos. Então, precisamos ter disciplina no uso das redes sociais, precisamos ter disciplina na partilha de certas informações, porque temos que medir quais são as consequências que advirão de tudo que eu partilhar na minha página, porque isso pode chegar ao país todo, se quisermos, ao mundo, e passar essa má informação, essa desinformação a muitas outras pessoas que podem repeti-las e causar ferimentos, causar mortes, causar situações desagradáveis para muitas e muitas famílias, como já aconteceu até agora. Então é melhor evitar partilhar o que não temos certeza que aconteceu ou não. É verdade. É com estas frases, né, do nosso querido convidado que estamos a terminar o nosso podcast Dicas do Gueto. É aqui onde tudo acontece, é aqui onde tudo passa. Todas as verdades e mentiras deixarão aqui, né, vão passar por aqui. Então, mas ainda assim, nós queremos saber qual é a tua opinião. Você que está também com medo, qual é o teu ponto de vista? Qual deve ser o teu posicionamento? Vá até o YouTube, né, Dicas do Gueto, comenta, diga o que realmente você tem a dizer, o que você pensa sobre isso. E é desta forma maravilhosa, com este tema que está dado o que falar, que vamos encerrar nosso programa. E bem, antes de nos encerrar, gostaria de mandar alguns abraços. Deixar aí vender o teu peixe. Oh! Bom, seja bem. Adailton Dzinga é redes sociais. YouTube, o resto estamos aí a ajustar para ficar uma coisa muito mais séria.
Os abraços, família, minha filha Adelaide Martinzinga, minha mãe Adelaide Cassinda, minha tropa Zoda, os Mafia Gang e todos que me conhecem. Obrigado até agora. E pá, claro, para vocês também, né? E para você que está aí, nós agradecemos muito de coração, agradecemos imenso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e assim vai ajudar a contribuir para essa página crescer, Dicas do Gueto. Eu particularmente quero mandar um abraço ao people que nos acompanha a partir de Malange, Cacuzo, o nosso people. Muito obrigado pela colaboração, pelo apoio que têm dado ao canal Dicas do Gueto. E é isso, olha, e também não esqueçam de dizer de que gueto, a partir de que gueto é que você nos acompanha, a partir de que gueto é que você está acompanhando o Dicas do Gueto. Pois esse programa é para você que é do gueto e não só, claramente, né? Mas diga de que gueto você está nos acompanhando. E é desta forma maravilhosa que encerramos nosso programa. Também não gueto. Falou para vocês que lude realeza e tchau, tchau. E a dica do Gueto é: o universo não poupa ninguém, por isso cuidado ao rir da desgraça dos outros. É nós. Boas.